Fala, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Bom, a maioria já me conhece, sou o Leonardo, professor de Geografia Geral do cursinho popular da Poli, da Faculdade de Engenharia da USP, e decidi gravar um curso à parte de Ciclo das Rochas, pensando em expandir os horizontes dos temas geográficos que a gente consegue abordar no vestibular. Infelizmente, o cursinho, período de 1 ano do cursinho não é suficiente para a gente ver com profundidade temas que são muito importantes, e eu penso que seria interessante, então, gravar algumas aulas à parte e disponibilizá-las através do YouTube, para vocês poderem se aprofundar nesses temas, que, inclusive, também pode ser de interesse geral, inclusive para alunos de ensino médio, outros alunos de outro cursinho, enfim. Mas a ideia geral é que essas aulas estão sendo preparadas para o cursinho da Poli, na USP. E sobre o que é o curso, né? Qual é o nosso tema? Nosso tema é o ciclo das rochas. Então, nós iremos estudar o processo pelo qual as rochas se criam e se transformam. Então, vamos ver detalhadamente cada um desses processos. É um tema muito importante. Já apareceu em prova de segunda fase da FUVEST, por exemplo, quem sabia responder teve um grande diferencial, e é um tema que, inclusive, não vai ficar parado só na geologia. A gente vai, além da geologia, estudar a geomorfologia, estudar a aplicação do conhecimento da geologia no nosso dia a dia. Enfim, vários temas paralelos também serão abordados. Então, é um problema, né? Infelizmente, essas aulas vão ser assíncronas, né? Então, nós estamos conversando, né? Mas não há possibilidade de serem feitas perguntas, né? Não é ao vivo a transmissão. Então, eu vou pedir que, se surgir alguma dúvida, que vocês deixem ou no comentário do YouTube, ou que vocês me enviem e-mail, quem tem meu e-mail, pode entrar em contato. Eu vou deixar o e-mail no link, na descrição do vídeo, e aí quem tiver interesse em se aprofundar nesses temas da geografia, ou tiver alguma dúvida a respeito da aula, pode entrar em contato que a gente bate um papo, conversa e tira as dúvidas que surgirem aí. Ok? Bom, vamos lá. Então, o nosso tema de estudo é o ciclo das rochas, e como eu disse, nós então estudaremos o processo pelo qual as rochas se formam e se transformam, né? Mas o que é o ciclo das rochas? Bom, o ciclo das rochas é essa imagem aqui, né? Então, a gente tem uma série de processos muito importantes na formação das rochas e também na formação do relevo, né? A gente vai ver que a geologia tem uma relação muito importante com o relevo, né? Então, a erosão diferencial no relevo, os tipos de rocha que se formam, tudo isso é muito importante para a gente entender a paisagem, né? Então, tudo isso, todos esses elementos que a gente pode visualizar aqui serão estudados. Então, nós iremos estudar os processos de consolidação, os processos de meteorização, transporte e deposição, compactação, metamorfismo, fusão. Todos esses processos, apesar de parecerem simples, na verdade demandam um estudo aprofundado. Então, a gente vai trabalhar com a química e com a física em alguns momentos, mas nada tão complexo, sempre pensando a química e a física aplicadas ao estudo da geologia. Então, de início, né, quais são os tipos de rocha que existem, né? Nós podemos dizer que existem 3 grandes grupos de rocha. A gente pode falar das rochas sedimentares, como o calcário, que eu tenho aqui, as rochas ígneas, como o granito, que eu tenho aqui, ou as rochas metamórficas, como o mármore, que eu tenho aqui. Então, esse será o nosso objeto de estudo. As rochas, a sua formação específica, porque para cada tipo de rocha nós temos um processo associado.
Iremos, para cada aula, estudar esses processos. Mas o ciclo das rochas não é só o estudo individual desses grandes grupos. Nós temos que estudar também aquilo que compõe cada rocha. E aí a gente vai recorrer à mineralogia também. Então, teremos uma aula específica para mineralogia. O que eu quero dizer com isso? As rochas são nada mais, nada menos que um conjunto de minerais. Então, no granito, por exemplo, eu tenho quartzo, eu tenho feldspato, eu tenho olivinas, eu tenho piroxênios, eu tenho micas. Então, uma série de minerais que se consolidam em conjunto e formam uma rocha específica. Então, antes de estudarmos esses grupos, esses grandes grupos de rochas, temos que estudar a mineralogia, que não aparece nesse esquema de ciclo das rochas, mas podemos pensar que é um tema que está intrínseco a tudo isso, né? Ele faz parte, independente da gente visualizar ou não esse tema no ciclo das rochas. Então, também será uma outra área que iremos recorrer antes de propriamente iniciar o ciclo das rochas. E, além disso, nós precisamos entender outros pontos. Quais? Nós precisamos entender a dinâmica da Terra. Então, precisamos compreender a formação da nossa litosfera, ou seja, a camada rochosa onde vivemos, não é? Então, alguns outros estudos serão essenciais. Então, precisaremos compreender a dinâmica da Terra na formação das placas tectônicas e precisamos entender aquele que será o nosso primeiro assunto dessa aula, ou seja, os modos pelos quais podemos dividir ou regionalizar o planeta Terra. Então, existem modos específicos. E essa é uma aula, de fato, bem introdutória. Muita gente já viu isso no ensino fundamental, e são temas bem introdutórios, mas sobre os quais eu irei aprofundar os nossos estudos. Então, esses temas, apesar de introdutórios, são basilares para a gente entender o ciclo das rochas. Sem ele, a gente não consegue caminhar, apesar de serem temas mais simples. De qualquer forma, eu vou aprofundá-los, ou seja, apesar de ser simples, ele tem um nível de aprofundamento que talvez muitos não devem conhecer. Então, isso nos leva ao nosso primeiro tema desse curso de ciclo das rochas, que será a divisão da Terra. A Terra na sua divisão geoquímica e na sua divisão geodinâmica, porque existem duas formas de se regionalizar o nosso planeta. E iremos nos debruçar, então, sobre essas duas formas, entendendo suas especificidades e suas dinâmicas. Então, vamos lá. O primeiro de todos, né? A divisão geoquímica. Então, o que parece a princípio, né? Quando a gente fala geoquímica, geo dessa noção da geografia ou da geologia, né? Ou a própria Terra, e química é um campo de estudo. Então, como que a gente pode pensar a divisão geoquímica? A regionalização do nosso planeta em zonas de círculos concêntricos. O que isso quer dizer? São círculos que vamos regionalizar no nosso planeta, que surgem desde o núcleo, do núcleo, até a nossa camada mais externa, que seria a nossa superfície terrestre. Todas essas zonas são circulares. O que isso quer dizer? Todas elas contornam o nosso núcleo, né? Então, a partir do núcleo até a nossa superfície ou a nossa crosta terrestre, nós temos uma série de camadas concêntricas que será o nosso objeto específico de estudo, a partir das suas propriedades químicas. Ou seja, todas essas áreas estão divididas a partir de suas constituições químicas, que serão os nossos objetos de estudo. Muito bem, então a gente pode selecionar algumas áreas, né? A crosta terrestre, onde a gente inclui a crosta continental e a crosta oceânica, o manto superior, o manto inferior,
o núcleo externo e o núcleo interno. Na maioria das vezes, né, a gente está acostumado com um esquema mais simples, ou seja, núcleo, manto e crosta. Mas é necessário compreender que existem essas divisões, né? Ou seja, um manto superior, um manto inferior, um núcleo externo, um núcleo interno, e até mesmo, né, a divisão entre crosta continental e crosta oceânica, porque tem diferença. A gente generaliza tudo como crosta terrestre, mas há uma diferença entre uma e outra, né? Então, muito bem. A gente vai perceber nessa divisão que, no geral, os elementos mais pesados, os elementos metálicos, por exemplo, como ferro e níquel, se concentram mais ao interior do nosso planeta. Então, a maior parte dos elementos pesados estão no nosso núcleo, enquanto os elementos mais leves, que vamos ver que são os silicatos, o sílica e o alumínio, estão em superfície ou ascendem em superfície. Então, muito bem. Continuando. Bom, agora vamos ver a constituição química das camadas da Terra. Ou seja, cada camada do nosso planeta mantém uma composição química específica, justamente daí que a gente tem a divisão geoquímica da Terra. Cada camada, então, tem suas particularidades químicas. E como muitos de vocês já devem ter notado, uma particularidade química também diz respeito a outras particularidades, inclusive particularidades físicas. Então, dependendo da constituição física de um dado material, a gente tem densidades diferentes, a gente tem pesos diferentes, né, massas diferentes, e até estados físicos diferentes, porque cada elemento tem um ponto de fusão específico. Se a gente pensar o mercúrio, por exemplo, que é um elemento da tabela periódica, é um elemento que no estado, na temperatura ambiente, é líquido. Enquanto a sílica, por exemplo, que constitui a maior parte das rochas na superfície terrestre, não. Então, a composição química diz respeito a uma série de outros conteúdos que são muito importantes para a gente entender a dinâmica do nosso planeta, né? Então, aqui a gente tem uma tabela onde a gente vai ver as especificidades para cada camada do nosso planeta. Quais são elas? O estado físico, se é sólido ou se é líquido, a espessura média. O que é espessura? A partir do ponto limite superior até o ponto limite inferior de uma dada camada, nós temos uma espessura média, ou seja, um tamanho específico da distância entre o limite superior e inferior. E por que é média? Porque apesar da gente ver um esquema bonitinho nas imagens de manto, núcleo certinho, na verdade existem uma série de descontinuidades, ou seja, momentos onde o núcleo tem uma espessura maior, onde tem uma espessura menor, etc. Né? O núcleo, assim como todas as nossas camadas da Terra. Então, a espessura também é muito importante a gente entender as dimensões de cada camada, né? Vamos estudar a densidade, ou seja, a densidade ela nos dá uma noção, inclusive, da própria composição química. Alguns elementos são mais densos do que outros. Então, também é uma propriedade muito importante para a gente pensar em relação ao nosso planeta. E a composição, ou seja, o que talvez seja mais importante para entender todo o resto. Ou seja, os elementos que compõem na nossa generalização cada camada. Ou seja, tudo aqui é uma generalização. Né? Não quer dizer que, como, por exemplo, a crosta continental é rica em sílica e alumínio, que só exista sílica e alumínio. Praticamente encontramos todos os elementos químicos aqui na nossa superfície, mas em maior ou menor quantidade. Aqui nós estamos trabalhando, então, com generalizações. Então, muito bem. Então, primeiro, a crosta continental. Como nós vamos ver, em relação ao estado físico, todas, com exceção do núcleo externo, são sólidas, todas as camadas. E nós vamos entender por que nós identificamos que o núcleo externo é líquido. Né? Então, primeiro ponto da crosta continental, onde a gente tem a crosta oceânica, a crosta oceânica não, onde a gente tem apenas os territórios continentais, ou seja, os territórios
que não estão submersos pela água, né? Nós temos, então, um estado físico sólido, uma espessura média de 35 quilômetros. Então, uma espessura média, gente. Se a gente for até o Monte Everest, que tem o maior ponto em altitude da nossa crosta terrestre, essa espessura já muda, porque nós vamos começar a contar desde o pico do Monte Everest até o limite inferior da crosta continental. Então, esse limite ele vai se alterando, né? Então, 35 quilômetros a média, né? E indo no geral, de 30 até 100 quilômetros, né? Aqui está em metros, mas deveria ser quilômetros. Beleza, pessoal? Então, a densidade é de 2,7 a 2,8, ou seja, elementos menos pesados e submetidos a menores pressões. Porque conforme a gente submete um material a maiores pressões, a gente pode ter uma alteração na sua densidade. Então, no geral, a crosta continental é a porção, é a camada do nosso planeta que está submetida às menores pressões. Justamente porque qual é a única pressão que nós temos na crosta continental? A pressão atmosférica, que aí já seria um objeto de estudo da climatologia. No geral, quando a gente pensa na crosta oceânica, por exemplo, qual pressão que a gente tem? Além da atmosférica, a gente tem a pressão dos oceanos. O oceano tem um peso gigantesco sobre essa camada. Quando a gente pensa no manto, maior ainda, porque a gente tem o peso da crosta oceânica, dos oceanos, da crosta continental e da atmosfera. Então, vocês podem perceber que há uma correlação, ou seja, conforme vamos em direção ao núcleo do nosso planeta, aumenta-se as pressões. Não por acaso, como a gente vai perceber, essa relação é igual para as densidades. Indo da crosta continental até o núcleo interno, as densidades só aumentam. Muito bem. E a composição da crosta continental? Ela é rica em sílica de alumínio no geral, né? Então, sílica e alumínio são dois constituintes muito presentes na nossa crosta continental. A gente chama isso de uma composição granítica. Por agora, vamos só compreender o termo, né? Composição granítica. Mais para frente a gente vai ver qual é a relação, por que a gente chama de composição granítica. Tem relação com o próprio granito, que é formado a partir de silicatos de alumínio, né? Muito bem, então a gente chama de composição granítica. Outro nome que a gente pode dar é de composição ácida. Então, granítico ou ácida são termos muito próximos, que também derivam da classificação dos magmas, né? Ou seja, existe um magma que é basáltico e um magma que é granítico. Generalizadamente, são magmas graníticos, né? Ou magmas ácidos, que compõem a nossa superfície continental. E por isso que a gente pode chamar, então, de composição granítica. Muito bem. A crosta oceânica, agora, ela é sólida, como nós vimos, o único caso de exceção é o núcleo externo. Ela já tem uma espessura menor, ou seja, 7 quilômetros é a média, variando de 5 a 10 quilômetros. Isso quer dizer o quê? Que a partir dessa crosta oceânica, numa média de 7 quilômetros, né, se nós escavarmos na crosta oceânica, em média 7 quilômetros, nós iremos atingir um manto. Então, a crosta oceânica é o limite, né? É a zona que está entre a crosta continental e o manto. Não por acaso, são regiões onde a gente tem extravasamento de magma, né? Um vulcanismo muito intenso. Tudo isso a gente vai ver na parte de tectônica de placas. Muito bem. E a densidade já é maior do que a anterior. Nós temos de 3 a 3,1, ou seja, 3 a 3,1 gramas por centímetro cúbico de densidade. Já é maior, já está submetida a maiores pressões. E, em relação à sua composição, nós podemos dizer que ela é rica em silicatos de ferro e magnésio. Sílica é um elemento da tabela periódica, né? A gente pode falar, então, silicatos de ferro e magnésio. Havia uma classificação anterior, feita por geólogos, né? Onde se classificava a crosta continental como cial,
ou seja, sílica e alumínio, e a crosta oceânica como cima, ou seja, sílica e magnésio. Então, a gente também vai ver que há uma diferença, né, entre os silicatos ferromagnesianos e não ferromagnesianos. Mais para frente na aula de rochas ígneas, né? Muito bem. Então, sua composição, generalizadamente, silicatos de ferro e magnésio. Nós podemos dizer que é uma composição basáltica, onde, como eu já disse, temos um alto índice de extrusões magmáticas. O que é extrusão magmática? É a ascensão do magma em superfície. Então, o magma ascende na superfície. Qual é o ambiente de cristalização? Os oceanos. Cristalização por quê? Esse magma vai ascender aos oceanos, vai se esfriar, vai perder calor, e essa perda de calor leva justamente à sua cristalização. Porque o magma nada mais é do que a rocha no estado de fusão, ou seja, no seu estado líquido. Por que ela está no estado líquido? Por conta das altas temperaturas do interior da Terra. Quando ela entra em contato com os oceanos mais frios, ela passa por um rápido processo de cristalização, e aí nós temos a formação de rochas. No caso do granito, a gente vai ver mais para frente, é uma rocha ígnea, mas é uma rocha ígnea que se cristaliza no interior da Terra. A gente teria, por exemplo, um exemplo de rocha que se cristaliza em superfície, o diabásio. Diabásio é um exemplo de rocha ígnea que se cristaliza em superfície, mas tudo isso ficará reservado para as nossas aulas de rochas ígneas, só dando informações iniciais. Agora vamos ao manto, nesse caso é possível se fazer uma generalização, a gente vai ver que são poucas mudanças entre o manto superior e o manto inferior, mas que há que se fazer essa diferenciação. Nós podemos dizer que o manto é sólido, tendo uma espessura média de 2.900 quilômetros, ou seja, uma espessura muito grande, né, uma das maiores, como o núcleo externo, né, o núcleo externo tem 2.900 quilômetros também de espessura, então, o manto e o núcleo externo são as maiores camadas do nosso planeta, né? Temos a nossa densidade, né, que é 3,2 a 5,5 gramas por centímetro cúbico, e nós temos a composição, né? É rica em silicatos de ferro e magnésio, ou seja, são elementos um pouco mais pesados, né? Então, ferro e magnésio já são elementos mais pesados, e a tendência é que eles se concentrem no interior da Terra, né? Muito bem. Então, aqui a gente teria, então, agora o núcleo externo, no caso a gente vai ver os motivos pelo qual podemos dizer que o núcleo externo é líquido, né? Então, há uma especificidade para o núcleo externo ser líquido e o modo pelo qual nós fazemos esse levantamento. A média, como eu já disse, é de 2.900 quilômetros, igual a do manto. A densidade já é maior que a anterior, como eu disse, isso é uma regra, né? Vai se aumentando a densidade. E como o núcleo interno, ele é rico em ferro e níquel, né? Que são os elementos mais pesados, que necessariamente acabam se concentrando, em sua grande parte, no interior do nosso planeta. O núcleo interno é sólido, está submetido às maiores pressões do nosso planeta, né? A espessura média dele já é um pouco menor, são 1.270 quilômetros, né? Sua densidade é 12,6 até 13 gramas por centímetro cúbico, e ele é rico em ferro e níquel, né? Também, como eu já disse, os elementos mais pesados. Muito bem, pessoal, depois eu vou deixar nos comentários, porque talvez eu tenha falado alguma coisa errada em relação a esses valores aqui embaixo. Se eu não me engano, é a profundidade dessa camada no interior do nosso planeta, né? Então, a profundidade, por exemplo, do núcleo interno seria de 5.100 quilômetros até 6.370 quilômetros, né? No caso da crosta continental e da crosta oceânica, devem ser aquilo que eu disse, mas eu deixo nos comentários se tiver acontecido um erro. Mas a partir do manto até o núcleo, esses valores são os valores da profundidade, né? Como vocês podem ver,
de 400 a 2.900 o manto, depois, a partir do limite do manto, o núcleo externo, e depois, a partir do limite inferior do núcleo externo, o núcleo interno, de 5.100 a 6.370 quilômetros. Muito bem. Então, podemos continuar. Agora vamos analisar cada camada na sua especificidade química. Retomando, né, a gente já viu grandes considerações aqui, vamos só retomar algumas informações importantes. Então, a crosta terrestre, né, como eu disse, a crosta terrestre, ela engloba, ela é dividida entre crosta oceânica e crosta continental. É a camada mais fina da Terra. Ou seja, se a gente fosse pensar a Terra, tem aquele caso muito famoso, né? A gente poderia pensar a Terra como um ovo, a casca do ovo seria a superfície terrestre, a sua clara seria o manto, e a sua gema seria o núcleo. É mais ou menos uma ideia muito próxima, né? Então, a crosta terrestre, que é onde a gente vive, onde tudo acontece, né? Que é gigantesca para a gente, na verdade, é a menor camada do nosso planeta, né? Dividida, como eu disse, em crosta continental e crosta oceânica. Então, há algumas considerações, né? A crosta oceânica ela é mais densa que a continental, como a gente viu anteriormente, e ela está submetida a maiores pressões. Isso é muito importante. Parece uma informação meio jogada, mas é muito importante para nossas aulas de tectônica de placas. Porque a gente vai ver que essa diferença entre densidades é muito importante na hora da formação de placas tectônicas, na hora de identificar o limite dessas placas. Ou seja, geralmente, né, a regra que a gente tem, na verdade, é que placas mais densas são engolidas, né, ou subductam em relação a placas menos densas. Então, isso é muito importante lá na frente, é bom guardar essa informação. A crosta continental tem composição granítica, como a gente viu, e a crosta oceânica tem composição basáltica. Isso é muito importante para a gente pensar depois os processos de vulcanismo. Então, continuando, agora a gente tem o manto superior e inferior. Então, mais uma vez, a gente fala manto, mas ele é dividido em superior e inferior. O manto inferior, ele é mais denso que o superior, como eu disse, está submetido a maiores pressões. A sua é generalizadamente, né, composto por silicatos de ferro e magnésio, mas com a especificidade de que o manto inferior contém, ainda assim, elementos mais pesados, né? E por conta das grandes temperaturas, né, o manto superior ele é mais sólido que o inferior, apesar de apresentar caráter plástico. O que isso quer dizer, né? Esse mais sólido quer dizer o quê? Não quer dizer que o manto inferior não seja sólido, mas quer dizer que o manto inferior ainda tem uma condição de plasticidade maior que o superior. Ou seja, submetido a essas maiores temperaturas, ele é mais facilmente, né, maleável que o manto superior. Apesar de que a gente fala que também o manto superior tem um caráter plástico, é justamente o caráter plástico do manto superior que facilita a existência dessas placas tectônicas, como a gente vai ver lá para frente, ou seja, essas placas deslizam sobre o manto superior, justamente porque ele tem esse caráter plástico, o que permite esse deslocamento, não oferece tanta resistência aos deslocamentos de placa. O núcleo externo, aqui a gente vai dar uma atenção especial para responder aquela questão. Porque é uma questão que é recorrente nos vestibulares. Por que que o núcleo externo é líquido, né? Então, é a única camada da Terra líquida. E como a gente sabe? Gente, a gente nunca visualizou o interior da Terra. A gente nunca conseguiu ultrapassar os limites da nossa crosta terrestre. Por quê? Também porque as temperaturas são absurdas nessas regiões, né? Então, para vocês terem ideia, um bloco de rocha como esse sofre fusão, né? E acaba entrando no estado líquido. Então, isso daqui que na temperatura ambiente é sólido, no interior da Terra se torna líquido por conta de uma temperatura extremamente alta. É o que a gente chama de gradiente geotérmico da Terra, ou seja, para cada 1 quilômetro, ou para cada medida, né? Na medida que a gente vai em direção
ao interior da Terra, aumenta a temperatura, justamente porque nós estamos num ambiente onde a temperatura, né, ela não está em contato com o espaço diretamente, né, com o espaço externo, né? Então você tem ali um acúmulo de temperatura muito grande. Essa temperatura, ela extravasa através do vulcanismo, né? Mas no geral, ela é extremamente concentrada no interior da Terra, que aumenta a sua temperatura, né? Ela não consegue extravasar para o meio externo. Muito bem. Então, como sabemos que essa é uma camada líquida? Através das ondas P e S. O que são essas ondas P e S? São ondas que são liberadas a partir do interior da Terra, que são registradas por aquele famoso equipamento que a gente chama de sismógrafo, né? Ou seja, ele registra a origem dessas ondas. Isso a gente vai ver também numa aula específica, né? Que é a aula de tectonismo, né? Ou de fatores endógenos. Ou seja, esse equipamento ele pode prever terremotos a partir da propagação dessas ondas. Mas essas ondas se propagam através da movimentação do nosso planeta. Essas movimentações produzem ondas eletromagnéticas. E a gente consegue captar essas ondas. São dois tipos de onda, né? As ondas P, que são um tipo de onda que se propagam em meio contínuo. O que isso quer dizer? Ela se propaga tanto em meio líquido quanto sólido, e que podem ser registradas através desse sismógrafo para entender a região onde ela foi produzida, né, o ponto onde ela foi produzida no interior da Terra, e o ponto onde o terremoto vai atingir a superfície. Então, são ondas importantes também. Mas o que garante a compreensão de que o núcleo externo é líquido são as ondas S. As ondas S não se propagam no meio líquido. Então, a gente observa que muitas vezes a onda se inicia sua propagação a partir do núcleo, do núcleo interno, some no núcleo externo e continua nos outros meios sólidos. Ou seja, o sismógrafo não consegue detectar essa onda quando ela passa por uma região específica. E aí, logicamente, nós sabemos que não se propagando através de meio líquido, a única explicação para ela sumir naquela região é que justamente nós temos ali uma camada líquida. E aqui seria uma representação, né, das ondas P e das ondas S. Aqui a gente tem as ondas S em verde, né, e as ondas P em roxo. Como vocês podem observar, aqui são as camadas da Terra. Então, nessa parte marrom superior, a gente tem a crosta terrestre, né, ou a consideração do que a gente vai ver que é a litosfera, né, depois o manto, depois a gente tem o núcleo externo, e depois a gente tem o núcleo interno. Então, olha a propagação dessas ondas, né? Além disso, a gente também tem a densidade, né? Como vocês podem ver, a densidade só aumenta em direção ao núcleo da Terra. Bom, essas ondas, então, as ondas S, diferente das ondas P, elas iniciam sua propagação até o núcleo externo. Quando elas chegam no núcleo externo, elas somem, elas desaparecem, porque elas não se propagam nesse meio. Enquanto as ondas P, a gente registra, né? O que o sismógrafo faz é isso. Entender a origem dessa propagação, ele vai produzir um gráfico mais ou menos como esse, né? Mas vocês podem ver que a onda P, ela surge e ela continua, né? No núcleo externo e no núcleo interno. Então, as ondas P cobrem todas as camadas da Terra. Sabemos, então, que essa região é líquida justamente porque as ondas S não se propagam. Um macete que pode ser interessante para entender isso seria o S, né? O S me lembra, é um macete que eu uso, pelo menos, né? Sólido. Então, ela só se propaga no meio sólido. Não podemos, então é um macete interessante para pensar, né? Então, S de sólido quer dizer a onda só se propaga no meio sólido. Chega no líquido, ela para de propagar. Muito bem. Então, continuando. Agora, o núcleo interno, gente, aqui vocês vão ver que a gente vai trabalhar com considerações mais gerais. Por quê? Porque a gente não... São regiões ainda mais profundas. A gente tem um acesso restrito a essas regiões, então a gente sabe pouca coisa.
A gente consegue entender essas regiões, por exemplo, a partir da física, das suas leis gerais, mas são regiões muito profundas, né? Então, são regiões que são ainda objeto dos nossos estudos, não está totalmente claro, né? As suas especificidades químicas, físicas, etc. Mas podemos fazer algumas observações, né? Então, é a camada mais interna da Terra, ela tem a maior parte dos metais pesados, né, ferro e níquel, ela tem as maiores pressões e temperaturas do planeta, né, se a gente pensar, é a região mais interior, está submetida a todo esse bloco, né, todo o manto, o núcleo externo, a crosta, a própria atmosfera, tudo isso gera peso, e esse peso está diretamente relacionado à densidade, né? Então, são as maiores pressões e temperaturas do planeta. Aqui a gente pode ver as temperaturas, né? No núcleo interno a gente chega a 6.000 graus Celsius, em outras regiões, né, 3.800 graus Celsius, aqui é o limite, né, entre o núcleo externo e o manto, 3.000 graus Celsius, o limite inferior do manto até o seu limite superior, onde a gente tem 2.000 graus Celsius, e aqui na superfície terrestre, né, temperaturas muito mais amenas. Então, aí vocês já podem ver como que a gente vai chegar no interior do nosso planeta, né, que são 6.000 graus Celsius, né, é impossível. A observação direta é impossível, não só por conta das altas temperaturas, mas como lidaríamos, né, com toda aquela lava extravasando em superfície conforme iríamos em direção ao núcleo do nosso planeta. Então, a gente só pode pensar especulativamente, né? A gente trabalha com um objeto que a gente nunca viu, a partir de algumas experiências que a gente pode realizar aqui na superfície terrestre, no laboratório, na observação, etc. Então, muito bem, terminamos as camadas geofísicas, né? E vamos agora entender as descontinuidades. Isso é um tema interessante, porque justamente o que são descontinuidades? A gente tem uma camada uniforme e surge uma descontinuidade, ou seja, uma camada que aparece entre as camadas, né? E essas descontinuidades são justamente regiões onde você tem o agrupamento de características tanto da camada superior quanto da camada inferior. Então, são zonas de transição entre as camadas geoquímicas do nosso planeta. Então, por exemplo, entre a crosta terrestre e o manto, a gente tem uma descontinuidade, que a gente chama de descontinuidade de Mohorovic. Ou seja, é uma região que tem características tanto da crosta quanto do manto, uma zona de transição, onde essas características se cruzam, né, até a gente chegar no manto. Então, aquele esqueminha que a gente está acostumado na escola não é exatamente correto. Parece que a gente chega aqui, acabou o manto, crosta terrestre. Não, a gente tem toda uma zona de transição até atingir a outra camada, superior ou inferior. Então, entre crosta e manto, descontinuidade de Mohorovic, entre manto e núcleo, descontinuidade de Gutenberg, e entre núcleo externo e núcleo interno, a descontinuidade de Lehmann, ou seja, zonas que compartilham, como eu disse, características tanto da sua camada superior quanto da sua camada inferior. Agora, a divisão geodinâmica, né? Quando a gente fala de geodinâmica, o que dá para pensar, né? Dinâmica, a gente lembra de movimento, né? Dinâmica. Então, geo, a Terra, né? A divisão a partir das características de movimentação ou características físicas da Terra. A gente vai ver que, em muitos pontos, uma está relacionada com a outra, né? Mas, por quê? Porque a própria composição química gera particularidades físicas. Então, naturalmente, a gente tem uma similaridade entre uma divisão e outra. Só que numa a gente está regionalizando ou dividindo o nosso planeta a partir especificamente dos dados químicos que a gente observa. E agora a gente está vendo a partir dos movimentos que se processam, do aspecto físico dessas camadas. Nesse caso, a gente pode dividir em 4 zonas, né? Litosfera, 4 camadas, né? Litosfera, astenosfera, mesosfera e núcleo.
sendo que a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno, mais a transição. O núcleo, ele se manteve, como na divisão geoquímica, por exemplo, mas esses outros termos, né, litosfera, astenosfera e mesosfera, são diferentes, e a gente vai ver as particularidades. Então, aqui a gente tem a comparação, né, entre a divisão geoquímica, à esquerda, e a divisão geofísica, à direita. A gente pode ver, né, mesosfera e manto são próximos, né, manto superior, próximo ali da astenosfera, e o núcleo externo e o núcleo interno, com suas zonas de transição, são completamente mantidos. Então, a gente vai ver, basicamente, né, a partir do limite superior, a partir do limite inferior da mesosfera, até a litosfera. Muito bem. A litosfera seria, então, o quê? A camada da divisão geodinâmica que engloba a crosta continental mais a crosta oceânica com acréscimo da parte superior do manto. Então, por que a gente chama essa camada de litosfera? Daí surge, por exemplo, o termo placa litosférica, porque é justamente na litosférica que a gente tem a dinâmica de placas tectônicas. Então, é a litosfera que está continuamente se movendo, né, e criando toda a dinâmica do tectonismo global. Então, a litosfera, ela se movimenta acima da astenosfera, como a gente vai ver, né? Então, a gente pode localizar a astenosfera num limite térmico de 1.300 graus Celsius. Então, nesse limite, como a dinâmica dos materiais se modifica, a gente tem justamente esse deslizamento, né? Ou seja, a litosfera vai até ali, que seria uma média, né, geral, onde a litosfera consegue se movimentar sobre a astenosfera. Nesse limite que nós localizamos numa profundidade específica no interior do nosso planeta, que a litosfera se movimenta. E o terceiro ponto, né, dessa camada, como eu disse, vem a classificação, placas litosféricas, né? Então, podem ser oceânicas ou continentais, como a gente vai ver lá na frente. A astenosfera seria a parte superior do manto, localizada abaixo da camada rochosa da litosfera, ou seja, é a camada superior abaixo da camada considerada do manto na litosfera, porque a litosfera ainda considera a parte superior do manto. Então, é a outra parte superior do manto que está abaixo dessa já considerada na litosfera, né? Ela é muito plástica e frágil, e daí a gente tem toda a movimentação de placas, né? E é ali onde que a gente tem os deslizamentos, como eu disse, ali que ocorre toda a dinâmica do tectonismo global. Então, a astenosfera é a camada que está logo abaixo da litosfera. E a mesosfera e o núcleo? Aqui, pessoal, não tem muito como a gente se aprofundar, né? A gente vai ver o básico, né? A mesosfera, ela é usada por alguns autores como a zona de transição entre a astenosfera e o núcleo. Mas há ainda uma dificuldade, né, em relação ao próprio termo, porque mesosfera é também uma das camadas atmosféricas do nosso planeta. Se a gente for para a climatologia, a gente vai ver que, como a gente tem camadas no interior da Terra, a gente tem camadas na nossa atmosfera. Uma dessas camadas atmosféricas a gente chama de mesosfera. Então, é um termo que é aplicado tanto para entender uma camada superior que está ali na atmosfera, como a camada do interior da Terra. Então, pode gerar uma certa dúvida, uma certa confusão na hora de estudar. Dificilmente esse termo é empregado, né? Então, já fica aí uma consideração de que provavelmente não é um ponto tão importante, né? E o núcleo, a gente entende ele na mesma condição da divisão geoquímica. Então, são duas definições que são pouco utilizadas quando a gente vai pensar na geodinâmica do planeta. Porque o núcleo, a gente vai pensar em relação à geoquímica e à geodinâmica, que é o mesmo nome, é a mesma coisa. A mesosfera que entraria com uma zona de transição entre astenosfera e núcleo. Então, daí seria talvez a maior importância desse termo, né? Seria considerado uma zona de transição. Ou seja, toda a parte do núcleo que não foi, do núcleo não, perdão, toda a parte do manto que não foi considerada na astenosfera e na litosfera, a gente chamaria de mesosfera. Esse pedaço que ficou, que não foi englobado nas outras duas definições,
e que está entre litosfera e astenosfera e o núcleo. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu espero que a maioria consiga criar um estímulo para assistir, né? Porque não é ao vivo, aí é aquele saco de ficar assistindo, né? Uma gravação que não é ao vivo, não tem condição de perguntar ou de conversar. É uma aula que eu admito que é um pouco maçante, fala de química, de diversas definições, mas é importante para o vestibular. Infelizmente, é importante para o vestibular. E a partir disso, vocês conseguem, mesmo que esses assuntos não caiam diretamente no vestibular, quando vocês forem estudar assuntos que definitivamente caem, que a gente sabe que geralmente vai aparecer, vocês vão ter uma base muito maior. Então, a geomorfologia, que aparece muito, os processos geomorfológicos, tudo isso, você vai ter uma base maior para entender se você entender a geologia. Então, é uma área muito importante para a geografia. Então, essa é a primeira aula de muitas, que eu espero que vocês criem um estímulo para ler, para participar, para mandar perguntas, para me enviar algum e-mail perguntando, enfim. E é uma aula que eu estou conduzindo mais para a turma que eu dou aula no cursinho da Faculdade de Engenharia da USP, da Poli, mas que está sendo direcionada como divulgação científica também, de um modo geral. Então, espero que o pessoal da parte do ciclo básico também se anime de assistir. E outras pessoas, eu estou disposto a tirar de qualquer dúvida que aparecer, de qualquer pessoa, pode nem fazer parte do cursinho, pode mandar e-mail, pode mandar comentários, que na medida do possível eu vou tirando essas dúvidas. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Foi uma breve introdução sobre o nosso planeta. E logo mais estarei postando mais uma aula, mas agora a nossa próxima aula vai ser sobre as teorias sobre o tectonismo, né, sobre a formação do nosso planeta, estudando a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas, que são duas coisas diferentes. E, aos poucos, vamos entrando no conteúdo do ciclo das rochas. É isso, pessoal. Um bom descanso, bom estudo a todos e até mais.